Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está sempre conosco aqui. Esse programa é Profecias Bíblicas e hoje nós vamos dar continuidade ao episódio anterior. Nós falamos sobre a escolha de Ló e vamos falar hoje em Gênesis capítulo 19 sobre o livramento que o Senhor deu a Ló, por conta de um clamor que Abraão fez, né? A necessidade de oração é tudo nessa obra, né? Nós estamos aqui com o pastor Edilson Rocha. A paz do Senhor Jesus. Pastor Isaías Diniz. Amém, a paz do Senhor Jesus. E o texto que nós queremos deixar aqui para nossa meditação está em Gênesis 19, 17. Apesar de que nós vamos falar, de uma forma geral, de todo o capítulo 19, que diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Bom, no episódio anterior, nós vimos a saída de Ló, né, já se apartando de Abraão, né, e ele vai, então, para ali aquelas terras, né, arma suas tendas até o limite de Sodoma. E nós observamos o seguinte, que ali, naquelas duas cidades, havia um juízo. Quando Ló vai para aquela cidade e se desloca de Abraão, Abraão então ouve o Senhor falar. E aquilo que Abraão ouve é assim: olha, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto os seus pecados têm agravado muito. Está em Gênesis 18, 20. E a partir desta palavra, Abraão toma uma posição e começa a orar por Ló. Muito bem. Abraão é o pai da fé, né? É considerado na palavra, né? É aquele que creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas ele havia empreendido então uma campanha com 318 homens para livrar Ló da guerra dos 5 reis contra 4. Isso está escrito no capítulo 14 de Gênesis. Abraão, ele habitava naquela época junto aos carvalhais de Manre. Logo depois, Deus renova a sua promessa sobre Abraão por meio de 3 anjos. E eles profetizam que Sara, mesmo sendo adiantada em idade, teria um filho. E anunciam um juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão começa assim a interceder a Deus por conta de Ló. A oração de Abraão é notável, porque a cada súplica de Abraão, Deus responde imediatamente. E chegou-se Abraão dizendo assim: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á? Não é? É a pergunta. E Deus começa a mostrar de forma profética que o mundo jaz no maligno. Se houver 50 justos, destruirias? 45 justos, 40, 30, 20, foi caindo a 10. Não a destruirei por amor dos 10. A resposta do Senhor sempre foi essa, né? Então, as estimativas mais aceitas pelos historiadores e arqueólogos era que Sodoma possuía cerca de 5.000 a 10.000 habitantes, enquanto Gomorra tinha de 3 a 8 mil habitantes. Então, em 10 mil habitantes não havia 10 justos. Essa é a proporção profética da igreja fiel diante de um mundo imerso em um juízo. Podemos assim comparar, né? Colocar dessa forma. Então, não havia 10 justos. Na cidade estavam Ló, sua esposa, suas 2 filhas, então tinha 4 pessoas ali, né? É muito interessante quando nós vemos vamos dizer assim, o entusiasmo, né, a aplicação de Abraão orando ao Senhor, né, pelo livramento também, né? Interessante, né, assim, que ousadia de Abraão de Senhor, 50, 45 e até chegar em 10, que parecia até um número razoável por uma cidade tão grande como era aquela. E ali inicia-se um juízo e 2 anjos, eles descem a Sodoma. E Ló vai ao encontro dos 2 anjos e entende que esses anjos eram enviados pelo Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que, em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está falando dos anjos.
e o Senhor não desampara os seus. O Senhor enviou os seus anjos para dar o livramento a Ló. E o texto diz, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. A cidade era tão pecaminosa, Sodoma e Gomorra, que os varões daquela cidade queriam manchar as vestes dos anjos com o mesmo pecado que se encontravam. O resultado foi que aqueles anjos estenderam as mãos e feriram de cegueira aqueles varões, de maneira que se cansaram para achar a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam lá, à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Gênesis capítulo 19, no versículo 11. Então este era o primeiro juízo para aquela cidade, a cegueira. E o pecado faz isso, ele leva o homem a perder completamente a visão espiritual. Ele perde o desejo e o anseio pela vida eterna, porque não consegue enxergar a porta é Jesus. E hoje, da mesma forma, o homem está cego por conta da multiplicação do pecado e da própria iniquidade. E uma grande ministração de anjos tem sido realizada na vida da igreja fiel. Porém, muitos se tornaram cegos diante do grande anúncio, Jesus em breve voltará. Vivemos em um período chamado por Jesus de princípio de dores. E é o momento em que a iniquidade tem se multiplicado, é o momento onde o amor de muitos tem se esfriado e as aflições estão presentes em toda parte do mundo. Guerras, rumores de guerra, fome, peste e terremotos. Mas o pior de tudo é que o homem está completamente cego. O Senhor tem sempre uma palavra, né? Porque os anjos são ordenados por Deus para ministrar, como a palavra diz, né? Em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E Ló era um deles, né? E nós cremos, né? Quando nós recebemos a bênção, o chamado do Senhor, estando em santificação do Espírito, ou seja, separados pelo Espírito Santo, nós somos alvos dessa ministração para preservação. O texto lá em Gênesis 19, prosseguindo, né, no versos 12 e 13, diz assim, então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, há alguns pontos aqui, nós vamos abrir aqui a questão para cada um de nós aqui, porque há muita informação profética nessa colocação dos anjos. A primeira, eu vou colocar aqui, tem alguém mais aqui? O Senhor quer que todos venham se arrepender para a salvação. A palavra lá diz em 2 Pedro 3,9, diz assim, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se nessa última hora. É verdade, né? O genro, né? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, a preocupação de Deus com a família, né? Aqueles que estão juntos, né? Palavra de Paulo ao carcereiro também lá em Filipos, a gente lembra, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro já estava para acabar com a própria vida, porque ele ia ter que prestar contas de todo mundo que tivesse fugido. Ia prestar conta com a vida dele. Com a vida dele, ele tinha que dar a vida dele. E aí Paulo gritou, não te faças mal, porque todos estamos aqui. Né? Era corpo, né? Era corpo, exatamente, a comunhão ali, aqueles que ouviram louvor também, né? Que estavam... E ele queria, então o que eu preciso fazer para ser salvo? Né? Eu preciso... Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória a Jesus. Interessante também quando os anjos falam com Ló, e também é um anúncio para nós nessa última hora, tira-os fora deste lugar. É um anúncio do Espírito Santo nesta hora, a igreja fiel, o mundo e a sua concupiscência não podem fazer parte da nossa vida. Apocalipse 22, 11 diz que quem é injusto, faça injustiça ainda.
E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então nós vamos, quando os anjos falam com Ló, que aquele local seria destruído. A igreja fiel sabe que o nosso lugar não é este aqui. Tudo vai passar, apenas a palavra ficará. É Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E Ló deu sequência, né? Ló então saiu. O texto diz assim: falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. É o anúncio da igreja nessa hora, né? Ou seja, o mundo vai passar. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja, haverá uma grande tribulação. Por isso esse anúncio de Ló é profético. Levantai-vos deste lugar é o anúncio da igreja fiel nessa última hora. Os profetas menores falaram muito sobre a igreja, né, dos últimos dias. Miqueias, no capítulo 2, verso 10, diz assim: levantai-vos e andais, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Verdade. A gente fica assim vendo, né, que os genros falaram, tá zombando, né? Isso não é assim, né? Então, foi tido por zombador, isso também era profético. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, né? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então nós vamos ver, o anjo diz assim: vamos destruir este lugar. A igreja fiel sabe que o nosso lugar não é aqui. Tudo vai passar, apenas a palavra ficará. Né? Isso é certeza, é a maior constatação que nós temos diante de tudo isso. Né? E o livramento vai acontecer, né? Também há vários detalhes. Eu vou ler o texto aqui e nós vamos trabalhar com alguns pontos desse texto. Diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te pela tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda essa campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Então, há alguns aspectos aqui que nós podemos rapidamente colocar. O primeiro é o amanhecer, né? O detalhe que a palavra diz assim, que ao amanhecer que o resgate foi colocado, né, em prática. Ao amanhecer, para nós, para a igreja fiel, é o arrebatamento. É o raiar de um novo dia para a igreja fiel. O Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sendo-lhe o Senhor misericordioso, a misericórdia que é Jesus, a misericórdia, o Senhor Jesus é a causa de não sermos consumidos. Ali foi orientado também: escapa-te pela tua vida. É o aspecto pessoal da salvação. A salvação é individual. Cada um precisa fazer esta boa escolha. Foi orientado também para que eles não olhassem para trás, porque as coisas velhas, elas precisam ficar para trás. Então, a palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E por isso mesmo, também a palavra em Lucas, no capítulo 9, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não pares, a outra orientação, em toda esta campina. A salvação não é simplesmente um ato, mas é um processo, o homem sendo dirigido e guiado constantemente pelo Espírito Santo. E escapa para o monte, porque a direção da igreja fiel está muito bem definida para o lugar alto, para a eternidade. Este é o nosso destino. O Senhor Jesus, aqui trazendo agora, a vida de Ló foi praticamente há 2000 anos antes
do Senhor Jesus. Nós estamos há 4.000 anos, né? E aquilo que o próprio Senhor Jesus falou desse tempo agora que nós estamos vivendo, que é o tempo que se aproxima do arrebatamento, quando ele fala de todos aqueles sinais, haverá guerra, rumor de guerra, fome, nação contra nação, reino contra reino, ele diz lá no Evangelho de Lucas, diz assim, olha, e quando vos sucederem todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, porque do alto virá a vossa redenção. Ou seja, a nossa esperança é a eternidade. A nossa esperança é aquilo que tem vindo do alto, que é a palavra viva, a operação de Deus no nosso coração, que nos renova, nos sustenta e nos dá condição, né, de sair da cidade. Porque esse é o momento da saída. É o momento que nós precisamos estar muito bem definidos, porque todos os sinais, todas as profecias já têm sido cumpridas. Glória a Deus. Alguma palavra ainda dos companheiros? Eu lembrei, falamos há pouco sobre a vida de Adão, a importância da obediência, como que houve uma desobediência, mas a bênção da oração de Abraão e também da obediência de Ló, de sair de fato daquela cidade. Eu lembro também uma palavra que a gente falava no seminário, que arrependimento tardio é remorso inútil após o arrebatamento. Então é necessário uma posição agora. Depois que a cidade foi destruída, não havia outra forma. Mas há hoje essa oportunidade para cada um de nós e precisamos saber do juízo que há para o mundo e também desta nova cidade, a Jerusalém eterna que nos aguarda. Amém. Amém. Nós estamos encerrando aqui esse episódio e queremos despedir aqui primeiramente os pastores presentes, pastor Edilson. A paz do Senhor, muito obrigado. Pastor Isaías. Amém. A paz do Senhor Jesus. Despedimos também de você e esperamos você para os próximos episódios. A paz do Senhor Jesus.